Sendo a identidade a convicção de que nos sentimos ao mesmo tempo únicos e semelhantes a todos os outros à nossa volta, é possível pertencer a diferentes grupos e de todos eles receber influência e com cada um ter atitudes e comportamentos conforme o contexto social do grupo em causa. Viva! Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor. Vou agora tratar do tema Identidade e Grupos, para o qual espero venha a merecer a sua atenção. Aproveito para lhe sugerir que subscreva este canal, por isso não tem para si custo algum e desta forma permitirá que outros venham a ter acesso aos conteúdos aqui publicados. A identidade de cada um de nós, ou seja, o modo como nos vemos, enquanto seres singulares, deve-se ao desenvolvimento das relações que estabelecemos com aqueles que nos cercam, e elas são muitas, desde logo com o seio materno, até chegar à fase adulta, onde, por princípio, teremos ao longo da vida estabelecido muitos milhares de interações com as mais diversificadas pessoas que fomos conhecendo. Paradoxalmente, podemos representar-nos como seres únicos, possuidores de um ego específico, mas igualmente como seres semelhantes aos restantes membros da espécie humana, visto nascermos no meio deles e com eles nos desenvolvermos e simultaneamente os fazermos desenvolver também. Com efeito, é na sociedade, através da multiplicidade de interações e de relações sociais, que nos igualamos, mas que, simultaneamente, nos diferenciamos uns dos outros. Somos semelhantes porque nos tornamos inseparáveis dos diferentes grupos aos quais nos fomos ligando, por uma ou por outra razão. Somos diferentes e únicos porque é a partir dos outros que construímos o nosso próprio caminho de desenvolvimento identitário. Estamos ligados aos outros pelas múltiplas afinidades e pelas características semelhantes entre nós, tais como o país a que pertencemos, a família que nos acolhe e de que fazemos parte, a escola onde estudamos e criamos afetos, o trabalho que nos oferece motivações económicas e de realização pessoal. Enfim, todos aqueles grupos que constituem fontes de inspiração para a construção da identidade dos indivíduos. Os sociólogos classificam esta diversidade de ligações humanas e sociais em três tipos distintos, mas complementares, para a construção da identidade, tais como grupos de pertença, grupos de eleição e grupos de referência. Sendo a identidade a convicção de que nos sentimos ao mesmo tempo únicos e semelhantes a todos os outros à nossa volta, é possível pertencer a diferentes grupos e de todos eles receber influência, assim como cada um de nós ter atitudes e comportamentos conforme o contexto social do grupo em causa. Como atrás referido, é o caso do grupo de pertença de que fazemos parte devido às circunstâncias do nascimento. É igualmente a circunstância do grupo de eleição quando, por qualquer razão, o mesmo foi por nós escolhido. Finalmente, temos o grupo de referência com o qual nos identificamos sem, contudo, dele fazermos parte. A construção da identidade é eminentemente um processo social, pois ninguém se forma ao nível identitário de modo isolado. Nem que para isso, na construção da sua identidade, o sujeito tenha de se identificar com os animais a partir das interações que tem com eles, como é o caso das crianças abandonadas em tenra idade, tendo sobrevivido pelo seu auxílio. Formamos a nossa identidade apenas pelo contacto que temos com os outros mediante o processo de socialização, sendo que existem diferentes mecanismos para o fazer, a saber, espelho refletor,
jogo de papéis, gestão de impressões, normas e, finalmente, antecipação. O espelho refletor é quando interpretamos a imagem que os outros dão de nós mesmos e a aceitamos, integrando-a em nós. O jogo de papéis refere-se, por sua vez, à adoção de funções e de comportamentos que estão de acordo com os modelos apreendidos no meio que nos rodeia. Já a gestão de impressões é o meio através do qual apresentamos uma imagem pessoal que se modifica de acordo com as situações com que nos vamos deparando. Quanto às normas, elas dizem respeito às regras de conduta que os elementos de um grupo, comunidade ou sociedade adotam para poder viver em comum. Por fim, a antecipação refere-se à nossa atuação e pensamento em função dos papéis sociais que aspiramos, como se tratasse de um ensaio daquilo que queremos vir a ser, interiorizando assim as nossas ambições com vista ao futuro. A nossa identidade é, deste modo, múltipla, uma espécie de bric-a-brac que contém em si as diferentes modalidades e meios de socialização a que recorremos para formar a nossa identidade pessoal e social. Nesse sentido, o processo de socialização e de ressocialização é longo, sendo a sua duração marcada pelo nascimento e morte dos indivíduos. Por conseguinte, este processo nunca acaba. Por sua vez, o processo de socialização consiste na integração dos hábitos, das atitudes e dos comportamentos, assim como dos valores específicos que os indivíduos vão processando no decurso do tempo, por forma a terem de tudo isso um conhecimento social que lhes permita sentir-se integrados num grupo, comunidade ou sociedade. Assim sendo, para que a identidade dos sujeitos se estabeleça, não basta dar-lhes um país e um passaporte com a designação do território onde passam a residir e a pertencer, com as comodidades e o acesso às condições básicas que o país possa oferecer-lhes. É mais complexo do que isso. É necessário tempo para que os sujeitos possam integrar toda a complexidade de uma cultura e vontade para aqueles que, não tendo sido socializados à nascença num país, queiram voluntariamente aculturar-se num meio social que à nascença não foi o seu. Neste processo de construção de identidade, os indivíduos encontram diferentes momentos que podem ser marcantes, como o nascimento de um filho, ou mais intensos, como reforma ou um divórcio. Quando um sujeito muda de uma cultura para outra, diferente da sua, aplica-se o termo aculturação, visto que o vai obrigar a ter de enfrentar novos valores e formas de pensar, de sentir e de agir. Por tudo isto, pode dizer-se que a nossa identidade não está nunca terminada, pois o seu processo é dinâmico e contínuo, uma vez que permanentemente nos relacionamos com os outros, influenciando-os e recebendo deles a sua influência. Para além do mais, as sociedades modernas exigem dos seus membros, ou disso têm a expectativa, que não tenham uma única maneira de pensar, de sentir e de agir, mas uma diversidade de formas no meio das quais possam caminhar na procura de uma definição de si mesmos, o melhor que souberem e puderem. E para isso, sempre que o sujeito se torna pertença de um novo grupo, nele terá de entrar num processo de enculturação para manter em equilíbrio a sua identidade. É que, sem identidade, viveríamos num campo de tormentos que nos fariam sangrar pelo estado de crise profundo a que seríamos submetidos. Mas com uma identidade rígida e inflexível, viveremos também num estado de crise permanente,
pela inadequada forma de ser e de estar num mundo em constante transformação. As inquietações estarão sempre presentes na nossa vida, visto ser impossível não viver com os outros e com os outros necessitarmos de nos construirmos, pois o ser humano é, acima de tudo, um ser de relações e um ser relacionado. Espero que tenha gostado desta temática e fico à sua espera para o próximo vídeo. Até breve.